Funcionários da Procuradoria Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte participam de curso de Libras. Saiba quais são as diferenças entre Vale Alimentação e Vale Refeição. Ministério Público do Trabalho realiza ações em todo o país para orientar motoristas. No estúdio, o procurador do Trabalho, Paulo Douglas, comenta a operação. Começa agora o Trabalho Legal, um programa realizado pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Funcionários da Procuradoria Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte participam de curso de Libras. As aulas são uma parceria entre a PRT com a Associação de Surdos de Natal. Usar gestos e a expressão facial para se comunicar. À primeira vista, aprender Libras parece ser um tanto complicado, mas basta dar uma olhada na descontração dessa turma para descobrir que a língua de sinais não é nenhum bicho de 7 cabeças. É uma terapia, a gente consegue liberar um pouco do estresse do dia a dia, consegue rir muito. O professor, como eu já até falei antes para vocês, é muito feliz, assim, isso irradia aqui. Todo mundo que veio com a intenção que ia ser, assim, com o pensamento que ia ser um curso chato, na hora de expediente, os processos ficaram para serem cumpridos, mas acabou sendo bom, né? A descontração, uma terapia mesmo assim, uma forma de relaxar um pouco. Aprender o alfabeto usando as mãos. Descobrir que um simples gesto pode significar uma frase inteira. Além de curiosidade, o curso de Libras desperta sentimentos, como admiração e respeito ao próximo. Ampliar nosso leque de ajuda ao público, afinal, servidor público significa servir ao público, né? Se a gente for pegar o sentido literal da coisa. E as pessoas com problemas de deficiência auditiva também fazem parte do público, tá certo? E daí faz parte não só do nosso trabalho, mas não só como servidores, mas como seres humanos, prestar o melhor atendimento possível e o mais amplo também atendimento às pessoas. As aulas de Libras são realizadas 2 vezes por semana na Procuradoria Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, uma parceria do órgão com a Associação de Surdos de Natal. A primeira turma é formada por servidores e colaboradores que mostraram interesse em aprender a nova linguagem. O curso de Libras significa atendimento público de qualidade e inclusão social. Pois é, nós buscamos aqui na Procuradoria Regional do Trabalho ter um comportamento inclusivo, que é um comportamento que nós exigimos das empresas, que elas tenham todos os meios e recursos para que a pessoa com deficiência tenha um atendimento regular, consiga se comunicar dentro da empresa e também dentro dos órgãos públicos. O professor da turma, que nasceu com deficiência auditiva, ensina Libras há 15 anos. A facilidade que ele tem em se expressar é tamanha que a intérprete só precisou estar presente na primeira aula da turma e na gravação da nossa entrevista. Professor, como é que para o senhor estar tendo essa experiência de passar uma linguagem nova, né, pela primeira vez para as pessoas? É muito bom essa importância, é muito importante a Libras para as pessoas e que todos aprendam, né? Na Procuradoria Regional do Trabalho no Rio Grande do Norte, as aulas de Libras estão contribuindo bastante para humanizar o atendimento ao público. As dificuldades de comunicação entre servidores e deficientes auditivos foram superadas. E para que esse atendimento seja realmente eficaz e completo, as recepcionistas da Procuradoria também estão sendo treinadas na língua de sinais. A gente vê a necessidade que o Brasil hoje em dia tem com relação às Libras, que é os sinais de surdo e mudos. Então, assim, para mim está sendo muito importante e para todos os servidores realmente que estão fazendo esse curso. Demissão é sempre um momento difícil na vida do trabalhador
E quando o desligamento é por justa causa, a situação é ainda mais delicada. Neste caso, os direitos trabalhistas reduzem e muito, como mostra a repórter Michele Castro. Demissão assusta qualquer trabalhador, ainda mais quando a notícia chega de forma inesperada. É meio assim que surpresa, né? Você não sabe qual é fica assim naquele choque. Nossa, por quê? Por que eu? Eu ficaria surpresa justamente com um disso, com raiva também. É muito ruim, né? Porque você está despreparado, assim. Do nada você receber uma notícia que você não vai mais trabalhar naquele local, você é pego de surpresa. Se a demissão for por justa causa, a situação fica ainda pior. A demissão, considerada justificada por parte do empregador, deve ter um embasamento legal. Normalmente, 3 elementos configuram a justa causa: a gravidade, a atualidade e imediação. O poder punitivo do empregador, ele está pautado também nesses 3 aspectos, né? Para que o empregador possa punir e possa aplicar a justa causa, ela tem que ser, em primeiro lugar, imediato, né? Aquilo que eu te disse. Porque se ele não aplica imediatamente a punição, dá-se o perdão tácito, não é? Então, a gravidade do ato praticado. Se não é tão grave assim, como eu mencionei para você, se a falta é leve, pena leve. E a gradação, ela sem sombra de dúvidas, ela tem que ser respeitada. E aí eu vejo o mais importante, o nexo de causalidade. Aquela conduta, de fato, levou àquela consequência, foi de fato aquele trabalhador, porque eu não posso ter dúvidas de que foi aquele trabalhador que cometeu. As situações previstas como demissão por justo motivo estão previstas no artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Entre as causas estão atos de improbidade, mau procedimento, revelação de segredo da empresa, embriaguez e a prática constante de jogos de azar. De acordo com a advogada, os motivos que levam à demissão por justa causa devem ser aplicados com bom senso e necessitam de provas por parte do empregador. Vai depender de toda a situação. A prova é documental, pode ser testemunhal, aí vai depender do fato, não é, ocorrido, do ato do trabalhador. Tudo depende, não é verdade? Se ele abandonou o posto dele de trabalho, se ele se apropria indevidamente, não é, de um objeto do empregador ou de um cliente, mas aí vai depender do que ele fez. Mas por que a demissão por justa causa é tão temida pelos trabalhadores? O motivo é simples: quem é demitido por justa causa perde a maioria dos direitos trabalhistas. Quem é demitido por justa causa perde, por exemplo, o direito ao aviso prévio, férias proporcionais, 13º proporcional e fica sem poder sacar o FGTS, além de não ter o acréscimo de 40% sobre os depósitos do fundo. Nessas condições, o trabalhador terá direito somente ao saldo de salário, férias acrescidas de 1/3 e salário família. Este procurador explica que é preciso ficar atento. O empregador não pode fazer nenhum tipo de anotação na carteira do trabalhador. A lei vedando anotações de caráter discriminatório e, por exemplo, informar na CTPS que o empregado foi demitido por justa causa é uma anotação que traz a discriminação, porque quando ele vai arranjar um novo emprego, aquela anotação pode ser vista pelo novo empregador como uma forma de recusar, né? O empregado diz assim: não, esse foi demitido por justa causa na outra empresa, então eu não vou querer esse empregado. Assim como, por exemplo, não pode anotar na CTPS que ele ajuizou reclamação trabalhista, né? Ou seja, qualquer anotação que não seja a que está prevista já na própria carteira de trabalho e principalmente anotações que possam trazer discriminação nas relações de trabalho são vedadas por lei. A seguir, MPT realiza ação nacional no Dia do Motorista. Saiba quais são as diferenças do Vale Alimentação e Refeição. Não saia daí. Você sabe qual a diferença entre Vale Alimentação e Refeição? O benefício é obrigatório a todos os trabalhadores? Você confere as respostas agora, na reportagem de Michele Castro. Todo início de mês é a mesma coisa: carrinhos cheios, supermercados lotados de consumidores.
O André é um desses clientes. Todo mês ele vem ao supermercado fazer compras para a casa dele, para a família dele. E eu tô vendo aqui, André, que seu carrinho tá bem completo, bem recheado, né? O que você tá comprando? Olha, eu tô comprando arroz, feijão, é mais o grosso, né? Óleo, produtos de limpeza. E como é que você costuma pagar suas compras, André? Pago com o ticket de alimentação que eu recebo da minha empresa. E você precisa completar ou o ticket já é o suficiente? Às vezes eu preciso completar porque nem sempre as coisas estão em promoção, sempre tem uma coisa, oscila muito, né? Então aumenta, às vezes o arroz está lá em cima. É um bom benefício para o trabalhador, né? O ticket. Ah, com certeza. A gente ajuda muito na despesa de casa, né? O Vale Alimentação é um benefício opcional concedido pelo empregador. Ele serve como um complemento de renda e deve ser usado exclusivamente para comprar alimentos. Pela regra, ele não pode ser usado para o consumo de bebidas alcoólicas e o valor creditado no cartão não pode ser vendido. O artigo 458 da CLT, ele veda que esse benefício, esse recebimento in natura, né, que o empregador faz para o empregado, que ele seja destinado ou para compra de bebida alcoólica ou para compra de alguma droga nociva à saúde do empregado. Então, existe sim, além da limitação dessa forma de pagamento, né, com base no salário do empregado, ele também fica vedado de fazer um uso que não seja aquele que é o objetivo, né, desse pagamento. Outro benefício opcional concedido por grande parte das empresas é o Vale Refeição. Diferentemente do Vale Alimentação, ele é usado para o pagamento de comidas prontas na rede conveniada da prestadora de serviços, ou seja, restaurantes, lanchonetes e padarias. Quando não é descontado, o benefício passa a ter natureza salarial, ou seja, reflete no pagamento das obrigações tributárias, como INSS, FGTS e das verbas trabalhistas. Já quando o empregador desconta alguma porcentagem do salário do empregado, o vale é considerado parcela de natureza indenizatória e não salarial, não podendo ser incorporado ao salário. A procuradora do Trabalho, Marici Barros Pereira, explica que, nesse caso, o valor máximo do desconto não pode ultrapassar 20%. Se o empresário resolver conceder esse benefício dentro do salário, como uma parte do salário, ele só poderá conceder esse valor até 20% do valor do salário. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, se o empregado ganha, o salário seria de R$1.000, a lei prevê esse limite máximo para não haver abuso. Para o empregado não ficar apenas com o restante dos 50% nesse exemplo que eu lhe dei para as demais despesas. Foi comemorado nesta semana o Dia do Motorista e o Ministério Público do Trabalho realizou a Operação Jornada Legal em todo o Brasil. Procuradores do Trabalho, agentes e inspetores da Polícia Rodoviária Federal participaram de ação conjunta para orientar os motoristas profissionais sobre a jornada de trabalho da categoria. A ação promovida pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com a Polícia Rodoviária Federal ocorreu em todo o país. Em Brasília, a mobilização foi na BR-040, na estrada para Lusiânia. Motoristas de ônibus e caminhões receberam orientação sobre como deve ser a jornada de trabalho da categoria. Comecei meio-dia e 30, parei às 4h30, parei de novo mais 10 minutos, diário de bordo. A mobilização é um incentivo para o cumprimento da Lei 12.619, criada em 30 de abril de 2012. O texto alterou artigos da Consolidação das Leis do Trabalho e do Código de Trânsito Brasileiro. As principais mudanças são sobre a jornada de trabalho. A partir de agora, o tempo máximo de trabalho não pode ultrapassar 8 horas e a jornada semanal só pode chegar até 44. O intervalo mínimo para a refeição deve ser de 1 hora e o repouso diário de 11 horas e deve ser feito com o veículo estacionado a cada 24 horas. Já o descanso semanal deve somar 35 horas, além do intervalo mínimo de 30 minutos para descanso a cada 4 horas de tempo ininterrupto de direção. O caminhoneiro Cirineu Antônio Pérez tem 47 anos, quase 30 só de estrada. Ele conta que a pressão por parte das transportadoras para cumprir o horário é grande, o que muitas vezes leva os motoristas a usarem inibidores de sono. E é aí que mora o perigo. A gente escuta falar que as pessoas usam coisas ilícitas para não pegar no sono e
outros vão até forçando, onde você vê que muitas vezes acontece acidente, você olha o acidente assim, que você vê, você fala assim, mas não tem lógica ter dado um acidente aqui. Mas você nunca sabe o que realmente provocou. Uma rotina que deve mudar com a edição da lei. Aí é pelo bem coletivo, né? Então você não está só protegendo o motorista de caminhão, você está protegendo pai, mãe de família que estão viajando, às vezes estão saindo da sua casa, vão a passeio e por causa de alguém que está com excesso de cansaço ou que às vezes toma até coisas ilícitas para não pegar no sono, isso pode provocar acidente. A melhor coisa é a pessoa, o motorista, estar consciente que ele não pode querer ultrapassar ele mesmo. Porque é igual a uma máquina. Se você pegar uma máquina e forçar ela excessivamente, ela vai quebrar. Para o Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, a lei oferece a possibilidade de um exercício digno da profissão e deve trazer mais segurança aos trabalhadores. Essa legislação é extremamente benéfica, diretamente para o trabalhador, para o empresário, mas também é benéfica para a sociedade. Eu tenho certeza que nós vamos continuar trabalhando no sentido de esclarecer, eu tenho certeza, muita certeza eu tenho, né? É assim mesmo. Porque eu estou absolutamente seguro que a legislação é boa, que a legislação é benéfica e que toda a sociedade, em especial os trabalhadores, vão acreditar nisso e vão nos ajudar a fazer com que a legislação seja efetivamente cumprida. De acordo com a diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal, Maria Alice Nascimento, no primeiro semestre deste ano, o número de acidentes que envolveu caminhoneiros sonolentos foi superior a 500. No ano passado, cerca de 2.000 acidentes em estradas federais tinham o envolvimento de caminhoneiros que declararam cansaço. Desses, 221 foram fatais. A expectativa é de que, com as determinações impostas pela lei, juntamente com as fiscalizações, esse número seja reduzido. Hoje, atualmente, os nossos dados estatísticos apontam para 34% dos nossos acidentes são com caminhões. Nós, sinceramente, gostaríamos muito de mudar esse quadro. E a gente pretende, no mínimo, diminuir em 10% ou 20%, até que todos tomam consciência, diminuir, quem sabe, esses 34%, quem sabe? No próximo bloco, você acompanha uma entrevista especial sobre a Operação Jornada Legal. No estúdio, o Procurador do Trabalho, Paulo Douglas, comenta a ação. É daqui a pouco no Trabalho Legal. No dia 25 de julho foi comemorado o Dia do Motorista. Por isso, o Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, realizou a Operação Jornada Legal. O objetivo foi orientar motoristas profissionais sobre seus direitos trabalhistas. Foram feitas ações em todo o Brasil. Sobre isso, eu converso agora com o Procurador do Trabalho, Paulo Douglas. Muito obrigado, Procurador, pela presença do senhor no nosso programa. Nós que agradecemos. Procurador, qual que é a importância, a relevância de ações como essa realizadas nessa semana? Veja, a grande relevância dessa operação é efetivamente explicitar aos motoristas brasileiros, que é o destinatário dessa nova lei, o alcance da norma, o que ela traz de positivo para esse sem número de trabalhadores, cerca de 2 milhões de trabalhadores. E mais, a relevância não é apenas centrada nos motoristas. É importante esclarecer que essa lei é importante para todos os usuários de rodovias, né? Na medida em que a lei busca, lá no seu objetivo final, garantir segurança nas rodovias brasileiras. A lei ela é recente, ela é agora de abril desse ano. E o Ministério Público do Trabalho teve uma participação crucial justamente para que essa lei fosse colocada em prática, não teve? É verdade. É um debate que não é novo, né? Esse debate em torno das condições de trabalho do motorista é bastante antigo. No entanto, ele ganhou força a partir de uma discussão judicial travada pelo Ministério Público do Trabalho em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. E isso já conta, já estamos há 5 anos desse debate inicial. E na fase final nós tivemos também uma participação decisiva do Ministério Público mediando as conversações entre patrões e empregados, e essa mediação se deu
inicialmente no bojo exatamente daquela ação lá de Rondonópolis, ou seja, o Ministério Público esteve presente na gestação, no debate que antecedeu a própria norma, no debate que antecedeu a ação, no debate que antecedeu a criação dos detalhes dessa norma e, finalmente, hoje estamos também atuando para buscar a efetividade da lei. Nós vimos no bloco anterior as diversas mudanças e alterações que a lei trouxe, né? Que a lei em vigor trouxe. A gente sabe a questão do intervalo, a questão da própria jornada de trabalho, mas ainda existe um desafio a ser vencido, que é a questão da infração justamente na jornada de trabalho. Isso realmente é uma infração frequente? Ela é tão frequente que tem levado uma verdadeira legião de motoristas à dependência do uso de drogas, mais precisamente a cocaína, né? Fala-se no uso de crack, fala-se no uso de anfetamina, que historicamente o popular ribite, mas hoje, assim como observamos em 2007, o que mais, digamos assim, provoca a situação de flagelo do motorista é a dependência química de cocaína, exatamente em razão do quê? Em razão da necessidade de suportar longas jornadas de trabalho. Então, o que hoje é uma infração, e antes não era, vai nos ajudar exatamente a coibir e a mudar essa situação caótica que observamos em 2007. E sim, esse é o nosso grande desafio, fazer com que essa lei seja absorvida e, muito mais do que qualquer outro objetivo, nós queremos que ela seja cumprida. Portanto, nós queremos resgatar com isso a dignidade aí de milhões de brasileiros trabalhadores. O motorista profissional, geralmente, ele tem um patrão. Mas a consciência, além do empregador, tem que partir do próprio trabalhador, não é? Para dizer não a essas situações, como o uso de drogas, como o senhor bem disse agora, mas há em si a necessidade de uma consciência maior por parte do próprio motorista. Sem dúvida. Quem sofre os efeitos deletérios aí dessa conduta é o motorista. Então, obviamente, nós esperamos, ele é uma peça-chave para que essa norma efetivamente cumpra a sua finalidade. Ocorre, e foi bom você tocar nesse assunto, que a norma foi bastante engenhosa num determinado aspecto. Ela estabelece não apenas a obrigação do empregador em controlar a jornada, mas nesse segmento nem todos os motoristas são empregados. Na verdade, a maioria deles são autônomos. Então, o que fez a norma? Ela exige que o tomador do serviço de transporte, né, verifique se aquele descanso efetivamente foi gozado. Mas e se isso não acontecer? O tomador do serviço, o contratante do serviço, pode responder civil e administrativamente. Responsável pela atividade do motorista exercida ali no momento. É o que nós podemos classificar, e nós classificamos no mundo jurídico, como responsabilidade social da sua atividade, né? Então, se a mão de obra daquele profissional é essencial, ainda que autônomo, é essencial para que aquela atividade produtiva surta seus efeitos, é necessário, e está inscrito no conceito de responsabilidade social, que aquele empregador ou aquele tomador cuide da saúde daqueles trabalhadores que ajudaram a produzir o seu lucro. É essa a lógica. Doutor, então talvez tenham sido esses os motivos que levaram aos motoristas a deflagrar a greve, que eles deflagraram agora no dia 25, justamente devido ao Dia do Motorista. Essas condições teriam motivado a paralisação? Márcio, veja, essa, digamos assim, participação ou incompreensão do motorista com alguns aspectos que permeiam a sua atividade não é nova. Em 2007, em Rondonópolis, nós tivemos o bloqueio da rodovia na frente do Ministério Público do Trabalho por mais de 48 horas, feito por 500 motoristas que não entendiam que o controle de jornada seria ruim para eles. Esse é um primeiro aspecto, coisa que, obviamente, nós sabemos que é extremamente positivo, não apenas para o motorista, mas, como já disse, para toda a sociedade. E agora, mais uma vez, muito mais em razão, por fatores comerciais inerentes à atividade de transporte, nós vemos, mais uma vez, um movimento paredista, supostamente realmente organizado por trabalhadores empregados. Mas, na verdade, é importante esclarecer isso, foi veiculado aí na imprensa. A razão está muito mais ligada ao tratamento dado pela ANTT, a carta frete, né?
do que efetivamente uma incompreensão, uma resistência à lei de limitação de jornada de motoristas. Então, nós compreendemos essa paralisação simultânea, e que foi simultânea exatamente em razão do dia, o dia do motorista, então é natural que eventuais manifestações ocorram nesse dia. Nós compreendemos que não há nenhuma espécie de reação negativa à norma, né? Há, sim, dificuldades que não são de hoje, já são antigas, de ordem comercial, e que os motoristas resolveram, portanto, externar a sua insatisfação com essa situação toda. Justamente por esses motivos, justamente para que não ocorram paralisações ou até mesmo insatisfação por parte do trabalhador, que operações como a jornada legal se fazem necessárias. É evidente, não há interesse do Ministério Público em ajuizar ações civis públicas. Estou certo que não há interesse do Policial Rodoviário Federal, da Polícia Rodoviária Federal como um todo, de, a bel prazer, lavrar autos de infração, assim como não há interesse do Ministério do Trabalho, nesse mesmo sentido, ficar autuando. Não. O interesse de todas as instituições é que a norma seja cumprida. O interesse de todas as instituições, em última análise, é preservar a vida do motorista e preservar a segurança no trânsito. Então, nós estamos bastante confiantes, né, de que operações como essa de esclarecimento atingirão o seu objetivo e, óbvio, dela, essa operação de cunho orientativo, dela decorrerá outras agora de cunho repressivo. Mas aí nós teremos o argumento, um argumento forte, de que oportunizamos a todos os destinatários da norma a exata compreensão dessa lei. O senhor disse exatamente nessa questão do cunho orientativo. Nesse caso, orientar seria o papel do Ministério Público do Trabalho, mas reprimir também para que as ocorrências não se repitam também é um dever do MPT? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, o dever precípuo é esse mesmo, né? É coibir eventuais violações à lei. O que nós estamos fazendo? Compreendendo que se trata de uma questão histórica. Nós estamos aqui mudando uma cultura que se arrasta há décadas nesse país, desde que ele foi, enfim, se conhece enquanto Brasil. Nós temos essa situação de transporte. Então, não seria razoável da parte da instituição que, óbvio, já há lei, etc., já saísse atuando sob um viés eminentemente repressivo, né? Então, o que pensou o Ministério Público e nesse pensamento se irmanam também Polícia Rodoviária Federal e outras instituições. No primeiro momento, vamos esclarecer o alcance da norma, né? Ainda que flagrando, neste momento, um eventual motorista violando essa lei. Então, vamos explicar ao motorista exatamente como funciona a lei, o que ela vai trazer de positivo para esse motorista, não é isso? Feito isso, claro, no segundo momento vem o papel repressivo, que é o nosso dever também, porque senão nós teríamos não a lei, mas assim um catálogo de conselhos, né? E não é isso, nós não estamos aqui, nós estamos diante de uma norma e ela deve ser cumprida. Esse, então, é o grande desafio, né, doutor? Manter o motorista com um trabalho digno. Exatamente. É esse o nosso grande desafio, é essa a nossa missão. Tá certo, muito obrigado. Eu conversei agora com o Procurador do Trabalho, o doutor Paulo Douglas. Muito obrigado, doutor, pela participação do senhor hoje. Nós que agradecemos, Márcio. E o Trabalho Legal desta semana fica por aqui. Você também pode acompanhar o nosso programa pela internet. É só acessar o site www.mpt.gov.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!